Obrigada. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o deputado Paulo e aos colegas parlamentares e iniciar este meu pronunciamento em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, fazendo minhas as palavras das colegas que me antecederam, em solidariedade à deputada Isa Pena, que ela receba não apenas o nosso abraço, mas a nossa solidariedade ativa e firme contra a violência política, o assédio de todo tipo, repugnante, ocorrido na Assembleia Legislativa de São Paulo, de onde esperamos também atitudes firmes contra o assédio e contra a violência que lá existiu na tarde de hoje, durante a sessão contra a parlamentar. Senhores e senhoras, essa sessão ela está marcada pela aprovação do Fundeb com recursos públicos para as escolas públicas. Vai aqui o abraço firme a cada educador e educadora do Brasil que defende a educação pública e também aos estudantes, porque a educação pública é o caminho para a garantia de uma sociedade, de um Brasil que supere as desigualdades históricas. É o único caminho, a educação, para que possamos superar aquilo que marca de forma tão dura a sociedade brasileira, sejam as desigualdades regionais, sejam todas aquelas que condenam as pessoas a viverem sob opressão e a retirada e direitos negados. Mas eu quero dizer, ao mesmo tempo que comemoro a aprovação do Fundeb público e do Fundo Público também, do não contingenciamento do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, que aprovamos nessa sessão, quero dizer da preocupação que temos com essas áreas e com o abandono que se encontram por parte do governo federal. Deputados e deputadas, nós não podemos ser cúmplices do que ocorre no Brasil. E é preciso que o presidente Rodrigo Maia paute o caminho do impeachment. É preciso que voltemos a falar que é melhor para o Brasil encarar os crimes de responsabilidade que são praticados pelo governo de Jair Bolsonaro do que estarmos e continuarmos a condenar os brasileiros e brasileiras à morte, como acontece nos dias atuais. Não é a pandemia somente que mata, mas é o abandono, a negligência, a irresponsabilidade pública. A aliança entre o mais perverso vírus que nós já vivenciamos no nosso país, que se expande e massacra famílias, que somente hoje já voltamos à marca de mais de 1.000 óbitos, hoje voltamos à marca de 1.000 pessoas que perderam a vida, já ultrapassamos 182 mil brasileiros. Somos o segundo país do mundo com mais mortes. E seremos o último a termos uma vacina. Seremos o último quando o Brasil tem a expertise do Sistema Único de Saúde, de conferências, de um trabalho, de uma atuação técnica, de redes integradas, de um sistema que é exemplo para o mundo em vacinação de grandes parcelas e grandes contingentes populacionais. O Brasil sempre foi visto pelo mundo, justamente pelo SUS, com a responsabilidade de ter um sistema universal de saúde. E hoje, o que nós vemos por parte do governo federal é a tentativa de desmonte do SUS. Já temos, no atual momento, a obstrução das condições de trabalho de tantos profissionais de saúde. Como conseguem os profissionais de saúde que estão na linha de frente enfrentar este desgoverno e essa situação? Qual é o colapso que os profissionais na ponta conseguirão enfrentar no atual momento, quando a pandemia chega ainda mais forte em alguns lugares do que chegou no primeiro momento e quando já se acumulam os cansaços de tanto tempo? Pois, senhores e senhoras, nós estamos diante de grave negligência que deputado Lafayette, deputada Jandira, configuram-se em crime de responsabilidade. Não é possível não vermos que negligenciar a vacina é ferir a Constituição, que negligenciar um plano de proteção à vida é ferir a Constituição e cometer grave crime de responsabilidade. Não basta isso, o governo Bolsonaro é envolvido em todo tipo de corrupção. Não esclarece o envolvimento de seus filhos com a milícia, não há esclarecimento dos problemas de seus filhos com rachadinha e com tantas outras coisas, mas o uso da máquina pública do governo federal, da ABIN e da Polícia Federal para blindar
os integrantes de uma família, configura-se objetivamente em desvirtuar as funções públicas de Estado de organismos que não podem servir a tapar a corrupção do governo Bolsonaro e a impedir que sejam feitas as verdadeiras ações contra esse governo corrupto. É corrupto e está agindo com corrupção das piores possíveis e age também contra a economia popular e contra o povo brasileiro. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, praticada pelo IBGE, o trimestre, justamente, da pesquisa de emprego e desemprego, que foi concluído em setembro, já indica 14,6% de desempregados e desempregadas no Brasil. Isso já ultrapassa os 14 milhões de homens e mulheres, pais de família, mães, sobretudo mães, sem nada para colocar na mesa dos seus filhos. Agora, a quebra do auxílio emergencial jogou de imediato mais de 5 milhões de pessoas, a diminuição para R$300, mais de 5 milhões de pessoas foram jogadas na extrema pobreza. E quando o auxílio emergencial não existiu mais 15 milhões de brasileiros e brasileiras terão fome. Terão fome. É a fome crônica, é a volta da fome à vida dos brasileiros e brasileiras. Não, nós não devemos ser cúmplices. Nós temos uma Constituição acima deste governo. Nós não podemos ser cúmplices de quem continua praticando uma política de, aspas aqui, atitude fiscal ou responsabilidade fiscal. Essa palavra não cabe mais, porque ao Estado brasileiro caberia a manutenção de uma economia básica com condições de sair da condição da pandemia, investindo, inclusive, na indústria nacional, investindo, inclusive, fazendo cair o veto da lei Assis Carvalho, que foi aprovada para apoio à agricultura familiar. No entanto, são os filhos do presidente, o ministro das Relações Exteriores, todos eles se dão ao desfrute dos ataques aos principais parceiros comerciais do Brasil no mundo. Aqueles que mais falaram em ideologização utilizam da ideologia da forma mais vulgar e incapaz, a forma que joga o Brasil na obstrução de defender os seus próprios interesses. Fomos o último país do G20 a saudarmos, e nem o fizemos, a vitória de Biden nos Estados Unidos. O filho do presidente se dá o papel de, todo o tempo, criar polarizações indevidas com o governo chinês. Não temos, senhores e senhoras, enquanto nós olhamos para o mundo e já vemos as pessoas idosas recebendo uma dose da vacina, enquanto nós vemos governadores, nem do meu partido, os do meu partido e dos demais partidos, tentando usar da sua responsabilidade para protegerem o seu povo, nós vemos o governo federal sabotando os governos estaduais, dilapidando o patrimônio, atacando o meio ambiente, negligenciando as suas responsabilidades com os direitos humanos, com o desenvolvimento do Brasil e com os direitos do povo brasileiro, e, mais terrível que tudo, condenando as pessoas à morte. É disso que se trata. Quantos mais, deputada Rosa Neide, quantas mais irão morrer? A cada dia com Bolsonaro, são quantas mortes? Hoje foram 1.000. Não seria de uma hora para outra que daríamos um ponto final na morte de tantos e tantos brasileiros, mas teríamos alguém no Ministério da Saúde e no poder, talvez a própria Câmara dos Deputados, assumindo esta responsabilidade, impeachmentando essa chapa que governa o Brasil, para conseguirmos, neste país, de acordo com a legalidade, com a Constituição, porque crimes de responsabilidade existem e nós não queremos golpes como fizeram quando não existiu crimes contra a presidenta Dilma e agiram contra ela. Agora existem os crimes e deixam Jair Bolsonaro na presidência da República. Nós não. Nós que somos oposição, temos que dizer que não poderemos ter um bolsonarista no comando da Câmara dos Deputados. Nós devemos criar uma unidade que nos dê condições de autonomia ao Poder Legislativo, porque cabe a nós salvarmos a vida de brasileiros e brasileiras, de pensarmos uma estratégia para o Brasil sair dessa terrível crise. E cabe aos senhores e senhoras agirem com responsabilidade. Eu concluo em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, da presidenta Gleisi Hoffmann, do Líder Enio, dizendo aos senhores e senhoras que nós queremos democracia de verdade,
com direitos políticos assegurados, com eleições livres, e não o que tivemos até agora, com os direitos políticos do presidente Lula e com a garantia de que tenhamos um bom debate, mas desde já queremos dizer, não podemos esperar 2022. Nós exigimos a apreciação dos processos de impeachment contra Jair Bolsonaro pelos seus crimes de responsabilidade. O maior deles, deixar a população brasileira à morte, na fome, no abandono. Este é o maior crime e as gerações futuras certamente o condenarão por ele. E agora nós devemos condená-lo e tirá-lo da presidência da República. Muito obrigado, senhor presidente.